Deuteronômio capítulo 5. Diz a palavra do Senhor: chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis e os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te deu. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, lida nessa noite para a nossa instrução. Nosso pedido nessa hora é que o teu Espírito nos encontre nessa palavra. Que o teu Espírito venha falar conosco. Que o teu Espírito aplique essa palavra às nossas vidas, de tal maneira, Pai, que possamos fazer o conserto da aliança que for necessário nessa noite. Ensina-nos, instrui-nos para que vivamos em Ti uma vida piedosa, agradável aos teus olhos, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Hoje, pela manhã, eu estava falando a um grupo de pastores e líderes, dentro de um programa que nós temos na CB chamado Pastores Segundo o Coração de Deus. E nós sempre chegamos mais cedo no sábado e no domingo para tomarmos um café juntos. E aí a gente começa a conversar sobre várias coisas. E hoje foi o dia dos testemunhos. Antes de começarmos a palestra com o grupo de pastores e líderes, nós inventamos de compartilhar um pouco a nossa vida pregressa antes de conhecer Jesus. E eu vou dizer para você, irmãos, ainda bem que o Senhor é misericordioso o suficiente para amar miseráveis como nós. Porque quando cada um começou a contar as suas histórias do que fazia antes de conhecer a Cristo, e num determinado momento, um dos que estava conosco, o presbítero da igreja Missão da Fé, ele disse assim: pastor, eu comecei a sair da vida que eu estava um dia que eu estava chegando no posto de gasolina e um cara da gangue do grupinho que eu participava foi assassinado
minutos antes de eu chegar lá. O cara pegou o revólver e pá, matou o cara ali dentro da cidade. E ele disse: caramba, deixa eu sair desse negócio aqui, senão isso vai sobrar para mim. E foi nesse processo que ele então veio a conhecer Jesus. E nós conversamos então sobre uma questão muito interessante que tem acontecido até um tempo atrás, até a década de 80, ainda talvez 90. As gangues tinham prazer em brigar. O negócio era brigar. Era sair, dar na cara do outro, pegar um tchaco de cá, de lá. Isso era o prazer. Depois os caras voltavam felizes porque tinha arrebentado o outro. A sociedade evoluiu. O prazer agora não é mais bater no outro, é matar o outro. Olha que evolução bonita que a gente vê. O que está acontecendo? Paulatinamente nós estamos esquecendo o princípio do quinto mandamento. O princípio da honra. Esse princípio nos ensina, como nós vimos, que toda honra começa dentro da casa. É por isso que o princípio da honra evoca a figura de pai e mãe. Nós vimos no primeiro domingo que meditamos nesse mandamento, que esse mandamento não está atrelado somente ao pai e à mãe, mas a todos aqueles que Deus colocou sobre nossa vida com autoridade para nos guiar diante de Deus. A figura de pai e mãe é porque é a primeira figura que nós aprendemos a respeitar. E quando nós não aprendemos a respeitar a figura de pai e mãe, então não vai haver honra e nem respeito na nossa sociedade. Nós não saberemos o que é honrar e respeitar ao nosso semelhante. No domingo passado, então, nós olhamos uma outra questão. Não importa se aqueles que nos lideram estão certos ou errados. A honra é incondicional. Nós temos que honrar aqueles que nos lideram incondicionalmente. Eu pude contar a vocês a minha experiência com meu pai. Não importa o que ele tenha feito. Nunca haverá justificativa para não honrá-lo como eu fiz durante anos. Mas hoje nós precisamos entender um pouco o que é essa honra. O que significa honrar? Aqueles que nos lideram e que são manifestos na figura primária de pai e mãe. A primeira questão é atender às instruções que eles nos dão. Esse é o primeiro princípio da honra. Atender às instruções que aqueles que nos lideram nos dão. Esse é um princípio básico que você vai encontrar em todo Israel e de uma forma muito específica em Provérbios. Filho meu, atenta às minhas palavras. Filho meu, dá ouvidos às minhas palavras. A honra começa pela nossa capacidade de ouvir e atentar para a instrução que nós recebemos. E é por isso que nós temos problemas de relacionamentos. Porque nós crescemos não aprendendo a honra que atenta para a instrução. Nós crescemos atendendo apenas a instrução do nosso coração pecaminoso. Desde quando filhos gostam da instrução do pai? Desde quando os filhos não tentam dobrar os pais naquilo que é de interesse do coração pecaminoso dele? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Meu filho é um pecador miserável.
E vira e mexe, ele manifesta os pecados do coração dele. Ele sabe, por exemplo, que ele não pode comer doce. A gente dá dosadamente o doce para ele. Aí hoje ele comeu 2 chocolates. Permitimos. Aí à tarde eu fui sair para comprar um lanche. Papai, a gente não poderia comprar um docinho? Aí eu olhei para ele, veja, um docinho leve. Ele sabe qual é a instrução. Como hoje eu estou sensível, sempre que eu vou a algum velório, eu fico um tanto quanto sensível. Eu disse, ok, eu vou deixar você comer um doce. Cheguei em casa, abri a lata de doce de leite para ele, coloquei uma colher para ele e disse, pode comer. Ele subiu feliz da vida. Aí ele foi para lá com a mãe dele. Quando eu cheguei no quarto, ele estava tentando dobrar a mãe dele para comer mais uma colher. Só mais um tiquinho. Eu olhei para ele e disse, não. Que era capaz de ele dobrar a mãe. Nós não gostamos de instrução. Nós não queremos atentar para a instrução. E o princípio da honra diz que, no mínimo, eu tenho que atentar. Eu tenho que ouvir. E nós não crescemos aprendendo a ouvir. Nós falamos demais. Isso me lembra aquela personagem da Zorra Total, de uns anos atrás, a mulher do Aderbal. Lembra a mulher do Aderbal? O coitado ia falar alguma coisa, ela falava. E ela dizia, cala a boca, Aderbal. E ela falava. E aí no final, o coitado não disse nada no quadro. Ele dizia, Aderbal, você fala demais, Aderbal. A mulher não ouvia em momento algum. Ela só falava. Que honra pode haver nisso? Que honra pode haver nos nossos relacionamentos quando nós não aprendemos a ouvir, a atentar para o que o outro está dizendo? O que é interessante nesse quadro, ainda que ela dizia que ela sempre estava cheia de razão. Eu estou sempre cheio de razão. Nós somos assim. E por que nós estamos sempre cheios de razão, tentando convencer o outro das nossas vontades, das nossas ideias? Por que nós estamos cheios de razão? É porque nós não aprendemos o princípio da honra. Porque o princípio da honra começa pela nossa capacidade de ouvir o outro, de atentar para a instrução que o outro tenta nos dar. E quando começa isso? Lá na tua casa. Quando você é filho. Veja que tipo de pessoa você se tornou. Você tem vergonha de alguma coisa na sua vida? Olha que tipo de filho você foi. Veja quantas vezes faltou honra no teu relacionamento com teu pai e tua mãe. Então por isso você também manifesta isso hoje. Porque você nunca aprendeu o princípio da honra. Eu hoje, quando eu olho para as besteiras que eu já fiz na minha vida, eu lembro dos momentos em que o princípio da honra me faltou. Eu lembro uma vez, eu tive uma discussão com a minha mãe lá em Macapá. E a discussão foi feia, porque eu estava cheio de razão. Então eu peguei, arrumei as minhas coisas e fui embora. Fui morar na igreja. Nessa época eu estava na igreja batista. Aí tinha um bando de doido que morava lá numa casa do lado da igreja. Eu fui me juntar aos irmãos fiéis. O que era engraçado é que todo mundo tinha uma história em comum. Em algum momento todos tinham desonrado seus pais e agora estavam aí perambulando pelo mundo. Fiquei 2 dias lá. Eu descobri que eu não conseguia viver sem a minha mãe. Eu voltei para casa como filho pródigo. Então quando eu olho essas histórias, eu vejo e consigo associar algumas coisas que acontecem na minha vida por não ter aprendido em algum momento algumas questões importantes da honra. Entre elas aprender a instrução, entre elas aprender a ouvir para honrar.
a pessoa que está ao meu lado. Agora entenda, ouvir não significa necessariamente concordar. Isso é uma coisa bonita na honra. Eu posso lhe ouvir, eu devo lhe ouvir. Mas no momento que você me instrui algo que a palavra de Deus não me ensina, eu posso e devo discordar de você. Isso não é falta de honra. Não é deixar de te honrar. Mas é, acima de tudo, honrar a Deus na sua palavra. É aqui que muitas pessoas não têm entendido. Honra é incondicional. A obediência que deriva da honra é condicional. A Bíblia me manda obedecer àqueles que me governam. Eu não gosto da Dilma Rousseff, vocês sabem disso. A minha oração é que, se o Senhor quiser abençoar esse país, Ele não permita que o PT continue no governo. Mas se o Senhor quiser mandar a desgraça e a maldição como castigo sobre esse país, que a cada dia mais se prostitui, que a cada dia mais se afasta de Deus, que a cada dia mais vem de um falso Deus, então que Ele mantenha o PT no governo. É o castigo necessário que esse país precisa. Mantenha esse governo corrupto, comprometido com a agenda gay, comprometido com o aborto, comprometido com tudo que é pecado. Que Deus mantenha essa desgraça desse governo no nosso país como um castigo para essa nação. Agora, se o Senhor quiser realmente abençoar essa nação, que tire esses governantes. Essa é a minha oração. Eu peço isso ao Senhor. E a despeito de eu não concordar com toda essa agenda pecaminosa do governo, a Bíblia mesmo assim me manda honrá-los. Eu não vou sair tocando fogo, mandando bomba. A honra está atrelada a respeitar. E isso é incondicional. Mas a obediência da instrução que vem, ela é condicionada à palavra. E aqui nós temos que saber separar isso. Há filhos que têm pais e só Jesus na causa. Nós falamos disso domingo passado, os tipos de educação que os pais têm dado aos seus filhos e a tragédia que isso tem sido para a vida espiritual das pessoas. Há um momento que eu vou ter que dizer ao meu pai e à minha mãe: não, vocês estão errados, infelizmente eu não posso vos obedecer. Você percebe a diferença? Não é a mesma coisa que: você está errado, não vou te obedecer, seu velho careca! Nada contra os carecas. É que o pessoal, quando quer ofender, vou lá, Fabio. Nós usamos o ataque pessoal. Nós agredimos pessoas. Nós não discordamos daquilo que elas nos ensinam. Mas nós partimos para o ataque pessoal. Esse princípio me foi ensinado de uma forma muito dura na época do seminário. A maioria dos meus professores de escritura sagrada no seminário eram liberais, teólogos liberais. Eles não criam na Bíblia como palavra de Deus, para eles a escritura tinha erros. Então você imagina o quebra-pau que nós tínhamos em sala de aula. Foi por isso que eu ganhei aquele apelido carinhoso de fundamentalista xiita messiânico pentecostal. Esse era o meu apelido no seminário, porque eles diziam que eu era muito radical, porque eu batia de frente com os professores. Eu lembro que um dia houve uma discussão entre eu e um professor meu, José Geraldo Costa Grilo, sobre o problema da divindade de Jesus. E o doido quis dizer para a gente que João 1 indicava um Deus menor, um Deus inferior, do jeito que as testemunhas de Jeová traduziram aquela versão doida deles da Bíblia. E como eu estava no auge dos meus estudos de grego com o Dr. Valdir Luz, aí foi jóia, porque eu peguei o texto grego e começamos a discutir gramática, e eu estava estudando muito sintaxe de grego, e foi jóia, porque eu consegui desconstruir, e eu me senti o cara naquela hora. E aí meu professor ficou com uma raiva de mim, e ele bateu na
mesa, e eu sentava assim na frente. Eu gostava de sentar na frente na hora da confusão. Quando eu era professor tranquilo, eu sentava no fundo. Mas deu para você entender como é que era o meu temperamento. Ele olhou bastante, vocês não têm ideia. E aí ele bateu na mesa e disse: rapaz, eu estou cansado dessa sua teologia de escola dominical. Você acha que eu me fiz advogado? Dei uma pancada na carteira e eu estou cansado dessa sua teologia do inferno. O homem levantou para sair no tapa comigo, e eu levantei para dar nele também. Olha que crente bonito. Olha que testemunho lindo. Em sala de aula de seminário. Quando meus colegas viram que a gente ia sair mesmo para agressão, aí a turma chegou, cercou, segura de lá. Desse jeito. Graças a Deus só não teve aquela coisa, o cara te segurando com a perna. Não, isso não teve. Mas a ideia era realmente dar na cara um do outro. Então eu me senti um defensor da Escritura. Eis o baluarte da verdade. Chegou no final de semana, eu fui à igreja de Porto Feliz, onde eu era seminarista. E nesse final de semana eu ia ficar na casa do pastor, reverendo Gerson Trevisan. E o Gerson conhecia bem esse meu professor. Sabia que o cara era liberal. E então meu coração pecaminoso me fez contar a história, assim, ganhe os pontos aí com o pastor aí. Eu fui lá e contei a história. Contei com toda a ênfase. O reverendo Gerson olhou para mim e disse assim: Williams, eu louvo a Deus pela sua ousadia em defender as Escrituras. Mas eu não consigo entender bem a sua reação. Ele é seu professor. E isso requer que você pelo menos o respeite. Você não é obrigado a concordar com ele. Mas aprenda a separar pessoas de ideias. Do contrário, isso não é cristianismo. Quando ele falou isso, eu fiquei pensativo. Muito pensativo. Eu fui para o seminário, na segunda-feira, com aquilo na cabeça. Honrar é respeitar, a despeito de eu não concordar com você. E aí sabe Deus por que cargas d'água, naquela mesma semana, alguém saiu dizendo lá no seminário que ele era liberal e começaram a fazer uma campanha difamatória. E na quarta-feira, após o culto, ele pediu a palavra para se defender e dizer que ele não era liberal. A despeito dele dizer que a Bíblia tinha erro, ele não era liberal. Que Adão era uma lenda, um mito, ele não era liberal. E eu estava sentado ouvindo. Quando terminou, eu esbarrei com ele na porta. E eu não estava falando com você, rapaz. E eu olhei para ele e disse assim: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Me perdoe pela forma como eu agi com você semana passada. Eu continuo não concordando com você. Eu continuo achando que você é liberal. Mas esse final de semana Deus me ajudou a aprender uma coisa importante com o reverendo Gerson. Separar pessoas de ideias. Eu não preciso ser seu inimigo, a despeito de não concordar com você. Eu não vou mais orar para que Deus te mande para o inferno com duras penas. Não, isso eu não falei, é brincadeira. Essa parte é brincadeira. A Escritura será sempre normativa para a nossa obediência. Sempre. O que Deus nos diz em sua palavra sempre será normativo. É essa palavra que requer de mim a obediência. Mas é a mesma palavra que requer de mim a honra.
A capacidade de ouvir o outro a despeito de eu não concordar com ele. A capacidade de atentar para a instrução que ele está tentando me dar, mesmo que no final eu não concorde com essa pessoa. Honrar pai e mãe nos ensina isso. E isso é vivido dentro de casa primeiramente. Dentro de casa. Quando o pai tenta instruir aos seus filhos, a mãe tenta instruir aos seus filhos, e que a Bíblia requer como honra é que eu pelo menos atente ao que eles estão dizendo. Essa é a primeira implicação da honra. Há uma segunda implicação da honra que Provérbios nos ensina. Eu gostaria que você olhasse. Há um texto bem específico em Provérbios sobre isso. Provérbios capítulo 10. Eu lembro que quando eu era garoto, essa foi uma das instruções que meu pai e minha mãe me deram. Essa foi uma instrução que ficou na minha vida e no meu coração. Provérbios 10 diz, versículo 1: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Você entende isso? O que é que significa honrar? É ter uma vida que dê motivo de alegria àqueles que têm autoridade sobre você. O pai pode ser o pior pai do mundo. Ele pode ter feito tudo de errado. Ele pode ter sido a desgraça encarnada da paternidade. Mas não há nenhum pai em toda a desgraça encarnada da paternidade que fique triste quando seu filho é motivo de alegria. Já repararam isso? Pais que às vezes vivem longe dos seus filhos, sem contato com seus filhos, mas quando eles ouvem algo bom a respeito daquele filho, que ele cresceu, amadureceu, foi bem sucedido em alguma coisa, esse pai, por mais bruto e endurecido que ele seja, ele chora, ele se alegra. Porque o filho sábio é a alegria do pai. Agora você imagina, se você teve pais que te instruíram na verdade de Deus, então essa alegria é maior ainda, porque ela pode ser comemorada junto. Honrar é ter uma vida, um estilo de vida que seja motivo de alegria para aqueles que têm a responsabilidade de nos guiar diante de Deus. Quantos filhos só trazem tristeza ao coração dos seus pais? Só trazem lágrimas ao coração dos seus pais? Cadê a honra? Como é que você pode dizer que ama ao Senhor, se amar ao Senhor significa trazer honra à vida daqueles que lhe deram a sua vida? A ter um comportamento agradável aos olhos de Deus, para que o coração dos pais se alegre. Se nós entendêssemos isso, nós íamos lidar com uma coisa muito legal no nosso coração, chamada rebeldia. Porque o problema da rebeldia é o problema de um coração egoísta, não disposto a ouvir, não disposto a honrar, mas viver para si mesmo, cheio de si. O que é triste é que quem não aprendeu a honra em casa não saberá ensinar a honra aos seus filhos no futuro.
E nós vamos reproduzindo uma sociedade sem honra, onde os homens tinham prazer apenas em bater nos outros, e hoje o prazer é matar. E talvez o nosso prazer já esteja até mudando um pouquinho, não é só matar. Agora a gente está indo para o verbo piel do hebraico já. O piel do hebraico é ação intensiva, é com violência mesmo. Eu não quero apenas matar você, eu quero trucidar, cortar sua orelha, cortar seu pé, cortar sua mão. A gente está entrando nessa onda. Veja, de um pouco tempo para cá, quantas pessoas já foram mortas desse jeito? Antigamente um negócio desse nos chocava, hoje já está virando normal. A gente está piorando, porque nós não aprendemos a honra em casa, nós também não saberemos reproduzir a honra dos nossos filhos e na futura geração. Todos nós sofreremos com isso. Todos nós vamos arcar com uma sociedade que perdeu o princípio da honra como base de um relacionamento agradável a Deus, de amor a Deus, de amor a Deus. Onde está a honra? Não ouvimos, não fazemos questão de ter uma vida que alegre o coração daqueles que nos lideram. Queremos viver para nós mesmos, em total desrespeito a todos que estão ao nosso redor. Aí depois a gente chega e diz: eu amo ao Senhor. Você entende esse problema? Honrar pai e mãe é o princípio básico para a honra de qualquer relacionamento na tua vida. Se você não aprendeu a honrar pai e mãe, você não vai saber honrar esposa e vice-versa, pais e filhos aos pais, trabalhadores e empregados. Você não aprendeu a honrar ninguém. Porque você não tem um compromisso de ouvir e nem de ser agradável na sua maneira de viver. Você só tem um compromisso de ser agradável a você mesmo nos seus pecados. Você só tem um compromisso de satisfazer você mesmo nos seus pecados. Você só tem um compromisso de cantar para você o santo hino da Trindade satânica: eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. E você ainda dará um glória dizendo: É assim que funciona. Agora olhe para a sua vida. Olhe para os seus relacionamentos. Veja como você tem respeitado ao seu semelhante. Veja a honra que você tem dado ao seu semelhante. Talvez você vai ver que você só tem dado amargura para quem está ao seu redor. Você não tem dado motivo de alegria, porque não ouve, porque não tem um viver digno. Tem certeza que você ama Deus? Porque se você prestou atenção, uma questão chave nisso que Deus diz é: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Você ama Deus? Você vai honrar. Porque nós não honramos as pessoas porque necessariamente elas são merecedoras de honra, mas porque Deus as instituiu para serem honradas. Eu acho isso muito interessante na vida de Paulo. Paulo foi perseguido pelo Império Romano, morreu decapitado, segundo a tradição da igreja primitiva. E o que ele disse sobre os governantes? Nós deveríamos honrá-los. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo na perseguição romana. E o que Pedro ensinou na carta dele? A honrar os governantes. Eles concordaram sempre? Não. Uma vez Pedro estava preso e disse: cala a boca, não prega mais a Jesus. Cara, eu não posso fazer isso. O que importa é obedecer a Deus do que aos homens.
Mas quando ele saiu de lá, ele não saiu xingando o império, nem os que os prenderam. O que é engraçado em Pedro é que ele volta para o mesmo lugar onde o prenderam para continuar pregando. E é interessante que ele não chega lá para dizer: olha, eles me prenderam, eles me bateram, eles fizeram, mas eu voltei para pregar. Não. Ele chega lá, simplesmente prega Jesus crucificado e ressurreto para perdão dos pecados. Ele não está revoltado com a liderança que o prendeu. Isso é honrar. Eu não concordei não, mas eu não vou deixar de honrar. Pedro era um mau cidadão? Pedro tinha alguma coisa na conduta dele que o império pudesse acusá-lo de uma vida devassa, desgraçada, alguma coisa assim? Não! Nem ele, nem Paulo, nenhum dos que foram perseguidos pelo império podiam ser acusados de mau exemplo. Eles tinham uma vida exemplar. Isso é honrar. Eu ouço a instrução, ainda que eu não concordo. Eu aprendo a respeitar a maneira de viver aqueles que estão ao meu redor. Isso começa em casa. Pai e mãe. Você tem pai? Você tem mãe ainda? Aprenda a honrá-los. Não importa se eles estão certos ou errados. A honra não te obriga à obediência, mas te obriga ao respeito. Hoje eu tento reparar um pouco, dentro da medida do possível, a desonra ao meu pai. Hoje eu procuro respeitá-lo. E ainda há tempo para isso. Mas eu lembro que quando minha mãe morreu, as primeiras lembranças que me vieram foram as discussões todas que eu tive com ela tantas vezes. Poder dizer para ela, como eu disse algumas vezes: me perdoe. Mas pensar que eu não precisaria ter essas lembranças. Eu não precisaria carregar essas lembranças. Se simplesmente eu aprendesse a honrar em todas as coisas. Às vezes nós deixamos que a nossa verdade seja muito maior do que a misericórdia. A nossa verdade seja muito maior que o amor. E por isso nós não sabemos separar essas coisas. Honra teu pai e a tua mãe. A última coisa envolvida nesse mandamento diz respeito ao cuidado. Honrar é tomar o cuidado daquele que nos guiou por algum tempo, quando eles necessitam. A lei de Deus, ela estabelece no livro de Êxodo que quando você não cuida do seu pai ou da sua mãe, na velhice deles, na necessidade deles, você deveria ser apedrejado e morto, porque isso é vergonhoso aos olhos do Senhor.